Bom, nosso objetivo hoje, como eu falei anteriormente, é falar um pouquinho sobre esse novo cenário do comércio exterior e com relação à questão das estruturas de novos profissionais e como eles são formados, tá legal? Bom, gente, então, para começar, eu estou falando aqui já faz um baita de um tempão e ainda não me apresentei, né? Então, vamos lá. Eu sou o professor Caio Pepe, eu sou mestre em administração pela Universidade Federal de Pernambuco e eu tenho uma carreira de mais de 20 anos. Na verdade, agora com essa história nova que a gente está tendo de reforma da Previdência, eu parei para fazer conta e o número exato são 22 anos de experiência na área internacional, perpassando por vários caminhos que nós vamos discutir hoje. Tá? Hoje, além de ser consultor da área internacional, eu sou professor basicamente de pós-graduação, um conjunto de programas, tanto no Brasil também como no exterior. Bom, pessoal, apresentações feitas. Podemos começar? Dá só o sim para mim aí para a gente começar a mandar bala e a gente já começar a apresentar qual que vai ser a trilha que nós vamos conversar hoje aqui durante esse webinar. Vamos lá, meus amigos, todos prontos? Preparados? Pessoal, preparados? Vamos lá? Obrigado, Jordânia. Cláudia, de novo, sim. Então, legal. Pessoal, eu vou pedir só mais uma gentileza para vocês, tá? No final, a gente abre um tempinho para conseguir responder as perguntas, tá? Então, se vocês conseguirem guardar as perguntas, anotá-las para a gente responder no final, vocês ajudam o andamento aqui do nosso papo, beleza? Mas comentários do lado aqui no chat, vocês fiquem super à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, qual que é a nossa ideia aqui hoje, pessoal? Nossa ideia é a gente falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e o processo de formação global, entender em que pé que anda o cenário global e também a estrutura de Brasil, qual deveria ser os focos de ações, né, de organizações também do governo brasileiro para a expansão do comércio exterior, falar um pouquinho dos desafios e oportunidades, tanto para profissionais como para a empresa, e a gente fecha aí com o que eu venho chamar de mapa da mina. Tudo bem? Então, vamos começar. Bom, começaremos falando de formação global e de mercado de trabalho. Nessa primeira sessão, nós vamos abordar dois temas centrais. O primeiro é o próprio modelo de formação do profissional global no Brasil e como se dá a estrutura de mercado de trabalho. Toda vez que a gente pensa em estrutura de abertura de negócio, de estrutura de carreira, e aí eu volto a repetir o que eu falei no começo do nosso papo, eu vi um monte de gente conversando aí do lado, né, fazendo perguntas, interagindo. Como que é o mercado? Tem muito trabalho, tem muita vaga, tem muito, etc. A gente precisa começar a pensar um pouquinho com relação à estruturação das modelagens teóricas de negócio, né? Então a gente começa, e esse primeiro gráfico aqui, ele demonstra claramente para a gente aqui o que é o mercado como um todo, ou seja, o tamanho da economia global. Esse dado é um dado super novo, ele saiu pelo Banco Mundial agora em novembro do ano passado. Então, basicamente, o que a gente tem dizendo aqui é que, se compararmos o tamanho da economia americana e o tamanho da economia chinesa, nós estamos chegando em mais ou menos em 40% do PIB. Então, a primeira questão é, por que quando eu penso na minha carreira e eu penso na internacionalização da minha empresa, por que eu nunca vou lá e penso, por exemplo, nos processos de expansão de grandes mercados? Em outras palavras, por que é que a gente sempre pensa em abrir um negócio, a gente pensa que esse negócio ele precisa ser pequeno, ficar lá no meu bairro, e depois de consolidado, ele passa a buscar incremento e aumento de mercado? E a pergunta é, será que tem que ser assim? Bom, a resposta para essa primeira pergunta é que não tem que ser assim. Mas se não tem que ser assim, por que é que a gente faz desse jeito? E aí eu queria trazer para vocês um ponto fundamental que está atrelado à modelagem de formação do profissional de comércio exterior no Brasil. Quando a gente pensa em comércio exterior, a gente, na verdade, pensa em três macro-áreas. Tá? A primeira, que está aqui, a gente chama de operação internacional. Por isso que está aqui, ó, tem um caminhão, tem um navio, tem um avião. E, basicamente, o que está atrelado a esse ponto? A parte de logística internacional mesmo, ou seja, a parte de entrega. Eu tenho uma carga num ponto A, preciso levá-la para o ponto B, como que eu faço? Isso é só uma fatia do mercado. O segundo ponto é que, para que nós possamos
ter carga, eu preciso, obviamente, que alguém feche o negócio. E essa segunda estrutura de formação, a gente chama de negociação internacional. Agora, para que eu consiga negociar internacionalmente, é importante que eu saiba quem são meus clientes, quem compra os meus produtos e, consequentemente, quem estaria disposto a fazer negócio comigo. Qual que é o problema central da nossa estrutura de formação no Brasil? É que a gente acredita que comércio exterior, na verdade, é exclusivamente o que a gente chama de operação e logística internacional. E aqui a gente concentra 85% dos profissionais que estão atuando em comércio exterior. Por outro lado, a gente tem um número em torno de 10% que atua na parte de inteligência comercial, ou seja, a identificação de mercado, e que trabalha diretamente no fechamento dos negócios, só 5%. Bom, vamos voltar para lá. Se a gente pensar nesse gráfico, e a gente começa a entender que a parte de entrega ela é a última etapa, qual seria a estrutura inicial em termos de fluxo dessa operação? O primeiro ponto é, precisamos de mais gente na área de inteligência comercial para conseguir potencializar o maior volume de negócios e, consequentemente, a gente ter mais carga. Então, onde é que está o nosso primeiro grande gargalo? E onde é que está o nosso primeiro ponto, que eu chamo de miopia mercadológica? É que como a gente não tem uma estrutura de formação de profissionais com o objetivo de identificação de novas oportunidades de negócio, a gente concentra grande parte dos profissionais exclusivamente na operação logística.